pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a indústria e esse material se encontra entre as páginas 160 e 164 do livro didático. Inicialmente é importante destacarmos, algumas transformações que ocorreram ao longo do tempo, transformações significativas, nesse modo de produção, de transformação da matéria-prima, em um objeto, Então, vejam só, até o século XV, a forma de produção que predominou foi uma forma de produção manual, conhecida como artesanato. No artesanato, o artesão ele domina todo o processo produtivo, certo? De determinados produtos. Por exemplo, um artesão na produção de um sapato. O artesão ele corta o couro, faz a costura, a colagem, Então, ele domina todas as etapas da produção, ok? A partir do século XVI, ocorreram algumas transformações, na verdade, e essa produção artesanal passou para a manufatura. E, no caso, o que seria a manufatura? A manufatura é um modo de produção que já vai se caracterizar pelo uso de máquinas simples, certo? Conforme vocês podem estar visualizando nas imagens, e pelo trabalho conjunto, ou seja, não era somente o artesão, mas sim um conjunto de pessoas, um grupo, que se reunia em um determinado estabelecimento sob o comando do proprietário. E nesse modo de trabalho, nesse sistema produtivo, cada pessoa já desempenhava uma função, certo? Então percebam que aí já começa a divisão do trabalho. Cada pessoa ficava encarregada por desenvolver uma determinada função, certo? A introdução de máquinas, nas oficinas manufatureiras deu origem à indústria, a indústria parecida que a gente conhece nos dias atuais, certo? Então, ao longo do tempo, essa indústria passou por muitas transformações, E algumas tecnologias que foram sendo implementadas ao longo do tempo modificaram profundamente a maneira de produzir, Então, por isso, se subdividiu, ao longo da história, algumas revoluções, ou seja, justamente dependendo do impacto que essa tecnologia tenha causado, tenha marcado em determinado período. Então, a primeira revolução, ela ocorreu na Inglaterra, no século XVIII. Quais tecnologias marcaram esse período conhecido como Primeira Revolução Industrial? Então, nesse período da indústria, que mais vai se destacar é a têxtil. A fonte de energia mais utilizada é o carvão mineral. E nesse momento ocorreu o desenvolvimento, começou a se desenvolver os transportes, como por exemplo a locomotiva a vapor, que utilizava o carvão como fonte de energia. Então, nesse momento, essas foram as características que marcaram a primeira revolução industrial. Posteriormente, no século XIX, essas características elas se expandiram para a França, para a Alemanha, Itália, Rússia, Japão e Estados Unidos, caracterizando a segunda revolução industrial. Nesse período, também surgiu a eletricidade, o uso do petróleo, a invenção do motor a combustão, dos automóveis, telefone, e telégrafo. Então, a indústria que mais começou a se destacar nesse momento foi a siderúrgica, a automobilística e a petroquímica. Percebam que conforme o tempo passa, novas tecnologias vão sendo implementadas e ocasionando novas transformações. Em seguida vem a terceira revolução industrial, já no século XX, e essa fase vai ser uma fase de desenvolvimento das telecomunicações, da internet, da engenharia genética, da indústria química, aeroespacial, eletrônica, além do aumento da mão de obra qualificada e robotizada. Então, a gente vê que a cada revolução surgiram novas tecnologias que transformaram profundamente o modo de produzir nas indústrias. Seguindo aqui algumas imagens dos principais marcos de cada revolução, da primeira, da segunda e da terceira revolução industrial. A indústria ela vai ser subdividida em diferentes tipos,
certo? Então, considerando a forma de produção, a indústria ela pode ser classificada em indústria extrativista. No caso, o que é a indústria extrativista? É aquela que retira os recursos, né, da natureza. Então, retira os recursos naturais para serem usados por outras indústrias. A de beneficiamento refina ou beneficia um produto primário, como, por exemplo, o beneficiamento de grãos, né, de arroz, de feijão, de alimentos. Tem a indústria de construção civil, que é aquela que planeja e constrói, né, edifícios, casas, estradas, usinas hidrelétricas, enfim, diversas construções, né? E a de transformação é aquela que produz bens, né? Então, por exemplo, a indústria automobilística, a indústria têxtil, são todos exemplos de bens produzidos pela indústria de transformação, certo? Prosseguindo aqui, pessoal, considerando a matéria-prima utilizada e a energia que é consumida no processo de produção, a indústria ela ainda pode ser subdividida em indústria leve e indústria pesada, certo? O que é a indústria leve, né? É aquela indústria que emprega menos energia, como por exemplo a indústria de bebidas, têxtil, alimentícia, né? E a indústria pesada é aquela que precisa de mais energia, né? De uma quantidade bem maior de matéria-prima. Então, a indústria siderúrgica, naval, né? De veículos e de máquinas, né? A indústria pesada, né? Ela emprega uma grande quantidade tanto de matéria-prima como de energia nesse processo de produção, certo? Aqui eu coloquei um exemplo da indústria alimentícia e a indústria siderúrgica. Prosseguindo aqui, e quanto ao desenvolvimento tecnológico empregado, a indústria ela ainda pode ser desenvolvida, pode ser subdividida, né? Em indústria de alta tecnologia e indústria tradicional. O que é a indústria de alta tecnologia? É aquela que emprega métodos e inovações tecnológicas em seu processo de produção, né? Então, é aquela indústria mais moderna, que utiliza um maior grau de robotização nesse processo produtivo, né? Já a indústria tradicional, né, ela vai empregar um nível menor de tecnologia, né? Então, e maior quantidade de mão de obra. Então, o trabalho manual aqui ele vai ser mais expressivo, né? Já na indústria de alta tecnologia, nós vamos visualizar mais o trabalho de robôs, né, de máquinas, certo? Prosseguindo aqui, considerando ainda o destino dessa produção, a indústria ela pode ser subdividida em indústria de bens de produção, de bens de capital e de bens de consumo. Então, vamos ver, né, de forma específica o que significa isso. A indústria de bens de produção é aquela que transforma a matéria-prima que está em estado bruto, né? Um exemplo, vamos imaginar, né, a transformação, por exemplo, do minério de ferro, né, em um material secundário, como por exemplo o aço, né, que está sendo representado na imagem. Então, transforma a matéria-prima bruta, que é o minério de ferro, no aço, e o aço ele vai ser utilizado, né, vai ser aproveitado por outras indústrias. Então, essa indústria de bens de produção vai transformar diretamente aquela matéria bruta, né, aquela matéria-prima. A indústria de bens de capitais, gente, ela vai justamente produzir equipamentos, certo? Então, máquinas, peças, motores, né? Já a indústria de bens de consumo produzem bens, né, que serão consumidos, que podem ser subdivididos em bens duráveis, né, que têm uma maior durabilidade, como, por exemplo, automóveis, eletrodomésticos, né, e bens não duráveis, que são aqueles de consumo rápido, né, como roupas, calçados e alimentos, certo? Se falando de indústria ainda, é importante a gente destacar, né, as transformações que essa atividade, né, do setor secundário ocasiona no espaço, certo? Então, a paisagem ela pode ser criada ou modificada, né, pela ação dos seres humanos, do homem, né, para ações voltadas, né, para o desenvolvimento dessa atividade. Então, as indústrias, por exemplo, dependem da instalação de infraestrutura, né? Então, a gente pode visualizar a instalação de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, né? Como também de instalações de produção de energia, como de produção de energia hidrelétrica, parques eólicos e tantas outras, certo? Muitas indústrias também dependem, né, da retirada de recursos da natureza, certo? No caso, eu coloquei o exemplo do extrativismo mineral,
né? Então, quando você vai extrair algo da natureza, você acaba gerando um impacto direto, né? Como aqui, por exemplo, a gente pode visualizar a retirada da vegetação, a degradação do solo, né? E, por fim, né, as instalações de fábricas, né, ou galpões, então que a gente vê muito nos centros urbanos. Então, todas essas ações provocam transformações na paisagem e no espaço, né, e geram impactos ambientais, certo? Gente, por hoje a nossa aula vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.